Inimigos Ocultos da Empreendedora, a nossa série aqui do YouTube falando de muitas coisas que muitas vezes paralisam a nossa prosperidade, o nosso crescimento dentro do nosso empreender. Muito prazer, eu me chamo Andréa Cristina, falo sobre empreendedorismo feminino e estou aqui com essa nova série para a gente poder caminhar juntas e tirar essa barreira, né, de pensar em relação às questões que nos paralisam, às questões que nos desafiam, e que muitas vezes são coisas que são muito mais fáceis de se resolver, de se conversar, do que a gente imagina. Quando a gente fala de habilidades empreendedoras, é justamente a gente buscar conhecimento para melhorar, trazer uma expansão da nossa consciência, para a gente poder pensar melhor, para a gente poder se colocar melhor dentro do nosso universo feminino empreendedor e poder fazer as coisas com mais leveza, com mais certeza e com mais significado, a partir daquilo que a gente acredita que é o nosso propósito dentro do nosso empreender. Então, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever, te convido a ativar as notificações e a trilhar essa jornada comigo dos inimigos ocultos da empreendedora, para a gente poder ter uma troca bacana e, quem sabe, eu conseguir ajudar você a se desenvolver e a entregar ainda mais e melhor o teu propósito dentro do teu empreender. Hoje a gente vai falar sobre o medo de não dar conta. Como eu escuto isso? A gente tem muitos papéis como mulher, a gente é mãe, a gente é filha, a gente é esposa, a gente é dona de casa, e a empreendedora é mais um desses papéis. Mas muitas vezes a gente sabe que o papel de empreendedor é muito importante até para a gente se sentir bem dentro dos outros papéis. Eu digo que quando a gente fala de propósito, cada um tem o seu lugar. E muitas vezes algumas mulheres acabam escolhendo esse papel dentro da família, de edificar a família, de cuidar do lar, de cuidar dos seus filhos, e é um propósito lindo também. A gente precisa estar em paz com o nosso coração, estar feliz com as nossas escolhas e entender que aquilo é a nossa paixão, aquilo é o nosso amor, que a gente faz o que a gente ama e faz com amor. Mas e quando a gente quer algo mais? E quando a gente quer mostrar o nosso propósito, a gente precisa trazer uma realização, uma autorrealização que vai além desse contexto familiar, que vai além de se sentir uma ótima mãe, uma ótima esposa, uma ótima dona de casa. Faz parte, a gente precisa ser respeitada dentro das nossas escolhas. Então, esse papel, ele é importante. E aí a gente fica pensando que às vezes eu tenho um hobby que se transformou no empreendimento, eu fiz algo só para me sentir melhor dentro do meu tempo, me sentir melhor dentro desse monte de tarefas que eu tenho para fazer, e acabou dando certo, eu acabei tendo um empreendimento, eu acabei começando a trabalhar porque eu queria ficar em casa com os meus filhos, ter mais tempo para os meus filhos, e agora eu vi que está dando certo e eu tenho medo de não dar conta desse monte de papel que eu tenho para executar. E como que a gente lida com isso? Conversando, refletindo, buscando conhecimento em vivência, buscando conhecimento e conteúdo para a gente melhorar a nossa forma de pensar, para a gente expandir os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, para que a gente possa buscar enxergar as coisas de uma forma leve, de uma forma diferente. Por quê? Porque a forma com que a gente viveu criou todo o nosso contexto de história de vida. E esses contextos de história fizeram com que a gente pensasse da forma que a gente pensa, sentisse da forma que a gente sente, ter os nossos valores, as nossas crenças. E quando a gente está na fase adulta, a gente traz muito de tudo isso. Então, a gente aprendeu lá quando a gente era criança e a gente traz tudo isso, só que a gente esquece que a gente está na fase adulta. E muitas das coisas que a gente aprendeu quando criança, a gente não tem mais, não faz mais sentido. Mas aqui dentro está tão gravado, está tão registrado o meu molde de ser e de ver o mundo, que eu acabo tendo dificuldade de enxergar por um outro prisma, de ver de uma outra forma. Muitas vezes a gente acredita que aquilo que a gente viveu é o normal, é o natural, aquilo que a gente aprendeu, muitas vezes a gente acaba pensando que todo mundo pensa da mesma forma, que todo mundo sente da mesma forma, né? Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer nossos talentos,
porque a gente faz de uma forma tão natural e tão fácil para a gente que a gente pensa que todo mundo tem a mesma facilidade. E não é assim. Então, quando a gente fala de não dar conta, o que acontece? A gente só vai saber tentando. A gente só vai saber fazendo. E muitas vezes a gente vai se surpreender porque a gente tem muito potencial e tem uma capacidade de fazer coisas muito além daquilo que a gente acredita. Então, a gente falar em medo de não dar conta, sem tentar, sem estruturar, claro, você precisa de um planejamento, você precisa de uma certa forma de uma rotina, você precisa, se você não gosta de rotina, você precisa pelo menos manter seus hábitos, mesmo que você mude essa rotina. Eu sou uma pessoa que não gosto de rotina, tudo igual todos os dias, mas tem coisas que eu preciso fazer todos os dias, né? Da mesma forma que a gente toma banho, que a gente escova os dentes, que a gente come, a gente precisa fazer todos os dias. Mas então, como que eu faço para me adaptar a isso se eu não gosto de rotina? Eu mudo, eu alterno os dias, eu alterno o que eu faço. Eu não faço tudo sempre no mesmo dia, no mesmo horário, né? Mas eu preciso de um planejamento, eu preciso organizar o meu tempo. E aí, falando de não dar conta, uma palavra muito importante para trazer aqui para a gente conversar hoje é prioridade. Então, se eu estou no momento de mãe, de dona de casa, a minha prioridade é cuidar dos meus filhos, é cuidar da minha casa. Se eu estou no meu momento de empreendedora, a minha prioridade é cuidar do meu empreendimento, é cuidar do meu negócio. E dentro disso, a gente estabelecer prioridade. Por quê? Porque prioridade é uma palavra que não exige, não deixa ter plural. A gente não consegue ter prioridades. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a minha prioridade é gravar o vídeo. Depois que eu terminar esse vídeo, vem a minha lista de prioridade. Então, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não estou aqui gravando um vídeo e atendendo um telefone e fazendo uma postagem, entende? A gente tem uma coisa de cada vez para fazer, até para poder manter o foco, para poder fazer as coisas com disciplina, para poder ter estado de presença, que é algo muito importante, porque senão muitas vezes a gente está lá tentando postar e cozinhando, fazendo alguma coisa no fogão, a gente não faz bem nenhuma coisa nem outra. Então, a gente precisa dessa lista de prioridade para que a gente entenda em cada momento aquilo que eu preciso fazer, aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais importante, aquilo que neste tempo que eu planejei, foi isso que eu determinei para fazer. Então, medo de dar conta é só vivendo para a gente saber, é só vivendo para a gente escolher. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com a capacidade que você tem de multiplicar esse tempo, de multiplicar a sua produtividade quando você compreender que você precisa dessa prioridade, que você precisa do planejamento e da organização. Dar conta é só questão de organizar o seu tempo e a sua lista de prioridade em relação a cada papel que você estiver exercendo. Então, não adianta dizer, não vou dar conta. Não adianta a gente pensar que a gente não vai dar conta. A gente precisa se permitir. A gente precisa se colocar vivendo todos esses papéis e buscando esses ajustes e trazendo essa questão da prioridade. Isso é muito importante, né? Parece simples, mas às vezes a gente não pensa, minhas prioridades. Não, você tem uma de cada vez, se você quiser fazer bem feito, se você quiser ter um estado de presença, se você quiser sentir que você realmente está sendo útil, porque se eu estou aqui agora gravando vídeo, pensando na minha mentoria que vem depois, pensando no meu jantar que vem depois, o meu pensamento ele divaga, eu não vou ser tão produtiva, eu não vou ser tão construtiva nesse vídeo que eu estou entregando, eu não vou contribuir tudo que eu posso contribuir de melhor, por quê? Porque o meu foco não está aqui. E a gente precisa pensar que a nossa energia flui para onde o nosso foco está. Então, quando a gente pensa na prioridade, a gente vai estabelecendo essa organização, inclusive a gente se percebe muito mais produtiva,
Porque muitas vezes a gente tem o dia inteiro ocupado demais. Aí a gente chega no final do dia e acha que não fez nada de produtivo, que o dia passou, que você correu, 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 e nada de bom você fez. Você não consegue perceber uma produtividade, uma produção de algo que te diga, nossa, hoje o dia valeu a pena, não fiquei só correndo e acabou que não fiz nada. Por quê? Porque a gente estabelece essa prioridade e através dessa prioridade eu tenho estado de presença, tenho foco e a minha energia flui para aquilo que eu determinei naquele momento. Então, eu consigo aproveitar muito mais, não só o momento, mas eu consigo ser muito melhor naquilo que eu vou entregar. Por quê? Porque eu estou fazendo com estado de presença, com foco, com energia e fazendo cada coisa de uma vez e cada coisa no seu momento. Então, esse inimigo oculto de não dar conta, você simplesmente precisa se permitir. Você precisa pensar que se você não tentar, você não vai saber. Se você não tentar, você não vai conseguir descobrir o quanto existe de capacidade, de potencial aí para você e que sim, é possível. Se o empreender faz parte do seu pilar de realização, do seu pilar de propósito de entrega no mundo, você precisa achar um espacinho que seja para ele poder fazer parte do teu dia a dia, para que você seja melhor como mãe, como esposa, como pessoa, porque você vai se sentir mais feliz e realizada, e isso vai refletir nos teus outros papéis. Eu espero que tenha feito sentido, me conta aqui embaixo se fez sentido, se você tem alguma dúvida, vou adorar saber. E quero também te convidar a seguir o Instagram, tem mais conteúdo por lá. Eu falo muito sobre autoconhecimento, habilidades, comunicação e empreender com propósito. E lá você também vai poder caminhar junto com a gente, porque juntas somos melhores. Então, se você quiser me seguir, @andrea.cristina.ac. Eu vou gostar muito de compartilhar essa jornada empreendedora com você, através de acolhimento, fortalecimento e muito conhecimento, para que a gente faça dessa jornada linda e desafiadora que é empreender, um pouco mais leve, mais construtiva e que a gente não desista, que a gente persista, porque é nosso direito e nosso dever exercer aquilo que a gente veio para exercer aqui nesse mundo. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo.